Santos Dumont inventou o avião? Não, não inventou o avião. E quem acredita nisto, nessa história, não passa de um imbecil, de um idiota, ignorante ou um burro. Calma, calma, não é isto, não é nisto e eu acredito. É uma frase impactante, mas que dentro do nosso contexto da comunicação e oratória e técnica do debate, nós vamos ver que, se considerarmos a pirâmide de Paul Graham, e nós vamos ver o que é Paul Graham, isto eu vou demonstrar para vocês durante a nossa aula, que isto é mais comum do que nós possamos imaginar, nós podemos imaginar. Como a ofensa, o conflito funcional, que seria conflito de ideias, conflito de pensamentos, deixa de ser conflito de pensamento, deixa de se debater ideias para debater pessoas, ou seja, um conflito que era funcional passa a ser um conflito pessoal. E essa alteração para aqueles que não são especialistas da comunicação é mais comum do que nós podemos imaginar. É como uma crítica ofensiva. A crítica por si só, a crítica didática, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, é uma das ferramentas mais importantes no aprimoramento pessoal, educacional, profissional e pessoal de qualquer profissional e qualquer pessoa. Mas uma declaração como essa, repito, ela fere a pirâmide de Paul Graham e nós vamos estudar hoje o que é a pirâmide de Paul Graham e a importância dessa pirâmide dentro do assunto comunicação oratória no módulo técnicas de debate. Quanto ao Santos Dumont, se ele é o pai da aviação ou não, isso é problema seu. Mas como é que nós nos comportamos diante de um assunto muito polêmico? A crítica, tá? Ela não existe crítica negativa, tá? Essa expressão é uma falácia. Porque crítica, eu recomendo que assista ao meu vídeo no meu canal do YouTube sobre críticas. Crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos, com fins de aperfeiçoamento. Tá? Então, essa declaração ou outras declarações semelhantes não trata-se de crítica e, didaticamente falando, não existe a expressão crítica negativa. Uma crítica negativa fala mais sobre quem está criticando do que sobre o criticado. Se eu vejo uma pessoa recebendo crítica, hum, e é uma crítica hostil, ofensiva, ela está falando mais sobre quem está criticando. E às vezes a pessoa não percebe isso. Eu recentemente coloquei um vídeo e fui duramente criticado. Não há problemas de críticas, muito pelo contrário, leva ao aperfeiçoamento. Mas como a pessoa fez a crítica, não é a crítica em si, como ela fez, feriu a pirâmide do debate, a pirâmide de Paul Graham. E é o que nós vamos conversar. E, repito, a crítica fala mais sobre quem está criticando do que quem está sendo criticado. Para não ferir a pirâmide de Paul Graham, nós precisamos ser especialistas em comunicação. Sou o professor Calazans do PK, para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Técnicas do debate. O assunto de hoje, pirâmide de Paul Graham. Persuasão é a arte e a ciência do convencimento por intermédio da razão. Quando a pessoa faz uma declaração do tipo que nós apresentamos, ela não está tentando convencer através da razão, ela está agindo emocionalmente. Pessoa, debatedor, comunicador de baixo poder de debate, baixo poder de comunicação. Vencer pelo cansaço não é convencer. Nosso assunto aplica-se a debates, palestras, aulas
para os profissionais, vários políticos, vendedores, religiosos, mediadores e assim por diante. Pirâmide Paul Graham. Olha só que coisa muito interessante que a gente vai conversar aqui, que tem uma importância muito, muito, muito grande, tá? Eu não vou conversar detalhes sobre a pirâmide Paul Graham hoje, todos esses aspectos, mas eu vou aqui enfatizar, até deixei aqui em inglês, na nossa aula, dentro do nosso curso de comunicação e oratória, nós vamos debater melhor, mas vamos falar sobre dois pontos da pirâmide. O vértice aqui, o vértice aqui, que é a melhor maneira, tá? A melhor maneira de nós trabalharmos com pirâmides com a pirâmide do debate. E aqui embaixo seria a pior maneira. Tá? Então, nós temos aqui, e claro que nós temos aí pontos intermediários que nós não vamos discutir, conversar aqui hoje. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, quando você faz um debate, você leva em consideração as ideias que estão sendo debatidas ou a pessoa que está debatendo? Nós assistimos muitos debates políticos na época de eleição e a gente vê que muitos políticos não dominam a arte de debater, tá? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Quando você debate, lembrando que um professor, um religioso, um político, palestrante, ainda que ele não vai com a intenção de debate, muitas vezes ele vai apresentar sem que ele saiba fazer a sua apresentação em termos de debate, que faz parte, né, do serviço de nós, tá? Então, vamos trabalhar sobre dois pontos. Refutação ao ponto central. Então, qual é o mérito? O que é que está sendo debatido? Então, quando eu não acredito, ou eu acredito que Santos Dumont inventou o avião, e eu faço crítica à pessoa, eu sou burro, eu sou ignorante, você desconhece a história. Eu não estou mais debatendo o ponto central, né? Eu estou refutando o ponto central. Então, eu preciso trabalhar com o ponto central. Qual é o ponto central? Qual é a parte mais importante? Qual é o mérito da questão? Então, eu vou debater ideias e não a pessoa. E você pode ver, você já participou de eventos em que o ponto central se perdeu. Você não presta, você não vale nada, tua mãe, teu pai, teu tio, e assim vai. E o ponto central, um bom debatedor não se deixa levar por isso, ok? Então, cuidado, aqui eu vou repetir, existe uma diferença entre conflito funcional e conflito pessoal. Então, eu posso discordar de uma pessoa. O fato de eu discordar de uma pessoa não quer dizer que eu tenha o direito de desrespeitá-la. Então, nós precisamos discutir. Conflito funcional é sobre um produto. Não aceito esse produto, não gosto, não entendi, não concordo com esse projeto, não concordo. Então, você pode debater o projeto, o produto, o serviço, mas não a pessoa, né? Quando eu começo a debater a pessoa, você é um burro, você não sabe fazer as coisas direito, você é incompetente, e aí você. Por que que a pessoa é incompetente? Vamos supor que a pessoa até tenha agido com incompetência naquele assunto. Então, vamos demonstrar dados. Olha, não vou chamar a pessoa de incompetente. Olha, o projeto previa 10 passos e você só cumpriu 5 no prazo estabelecido. Então, eu estou apresentando um conflito funcional, de ideia, projeto. Não vou chamar a pessoa de incompetente, aí eu esqueço, mas por que que eu sou incompetente? Por que que eu sou desonesto? E às vezes há um desvio, eu estou discutindo a pessoa. E às vezes, num debate, você ofende a pessoa e de repente a pessoa deu causa àquele resultado. Mas ao debater pessoas, traduzir ou encaminhar para um conflito pessoal, a pessoa está se sentindo ofendida, os ânimos serão exaltados e o mérito, o assunto, o tópico não é debatido. Então, você pode, lembrando que a pessoa que leva para o lado pessoal, ela não tem uma boa inteligência racional, nem emocional, tá? Então, repito, como é comum isso aí. Conflito pessoal.
nós temos visto muito hoje, em se tratando de Brasil, na área política, nós vemos, às vezes, um político ofendendo outro, seu racista, seu fascista, seu terrorista, seu ciclista, e assim por diante. Mas, repito, aqui, né, voltou para o conflito pessoal. Por que que a pessoa é racista? Qual foi o crime que ele cometeu? Qual foi o seu comportamento? Qual foi a conduta? Então, nós vamos debater conflito funcional. Olha, você é racista, você é terrorista, antissemita, seja lá o que for, tá? Narcisista. Então, nós temos que pontuar, talvez, um comportamento, uma conduta, leis, regras, regulamentos, ou seja, o ponto principal, o mérito da questão. Então, o conflito pessoal, quando a pessoa ofende, é o pior tipo de comunicador e tem baixa inteligência emocional. Eu recomendo que assista aos outros vídeos, onde eu falo sobre temperamentos. Então, às vezes, o colérico, não vou falar sobre aqui agora. Então, tem técnicas do debate, temperamento, assista esse vídeo. Então, o melancólico e, às vezes, principalmente o colérico, né? É muito comum esses profissionais variarem, saírem do conflito funcional e passar para o conflito pessoal. E aí, um bom comunicador, né? Como perito judicial, assistente jurídico, assistente técnico, já participei de muitas audiências em várias esferas, criminal, trabalhista e também civil, em que as partes começam a brigar entre si. E o juiz, né, tem que chamar a atenção. Espera um pouquinho. O que vocês estão discutindo, às vezes, sai do mérito técnico e passa para o lado pessoal, emocional, sai da razão. Então, já vi várias situações em que o juiz chama a atenção de todos, tá? Chama a atenção de todos para o mérito, porque deixou de ser um conflito pessoal. Então, se os advogados brigarem no bom sentido, debaterem entre eles, levando em consideração o aspecto técnico, o mérito, não vejo demérito nenhum, um debate até inteligente. Mas quando as partes começam a se ofenderem, aí, tá, não é um bom debate, tá? Então, um conflito pessoal. Olha, isso eu vi acontecer em uma determinada palestra, na verdade, um curso, uma aula. Havia um conflito ali, porque numa determinada empresa, um procedimento seria implementado, e esse procedimento foi implementado através do curso. Só que a direção e os colaboradores não estavam se comunicando. Os colaboradores não estavam a favor daquele novo procedimento na empresa. E a diretoria, um dos diretores ia dar aula, inclusive. E havendo esse conflito, né, já de antemão, antes do projeto ser concretizado, implementado na empresa, foi dar aula e um dos colaboradores fez a pergunta para o diretor, eu estava presente, eu presenciei, com todo carinho, com toda a educação e interessado em saber quais eram as consequências, qual era o procedimento. E ele falou isso. Uma pergunta como essa só podia vir de você mesmo. Ou seja, ele foi confrontado, no caso, o diretor, professor, com um aspecto técnico, mas ele não gostou da pergunta, inclusive não tinha respaldo técnico ou fundamentação para responder, saiu do campo técnico, do conflito funcional, que havia um conflito ali, e para o conflito pessoal. E, infelizmente, houve um tumulto e a aula precisou ser encerrada, tá? E aí ele complementou, de você, eu não esperava outro tipo de pergunta, tá? Então, vamos lá? A gente percebe que estas colocações, né, principalmente em debate político, elas são comuns, às vezes até de uma forma disfarçada, como nós vamos mostrar, né? Eu vi uma frase de um determinado personagem brasileiro, uma personagem pública, que utilizou essa frase: a internet deu vozes aos imbecis, tá? Então, se aquela personagem pública queria refutar a utilização da internet por parte dos usuários, que é de uma forma não técnica,
às vezes até de uma forma criminosa, ele devia avaliar a conduta. Então, o ponto principal, o mérito da questão era a conduta dos usuários, e não os usuários. Quando ele utiliza essa expressão, a internet deu vozes aos imbecis, é um debate, é uma declaração que sai do campo técnico, do campo funcional e passa para o conflito pessoal. E quando a pessoa é ofendida, não tem mais debate, não tem mais comunicação, não tem mais palestra, não tem mais aula. Então, repito, a desobediência, a pirâmide Paul-Graham é muito evidente, tá? Isso aqui que eu gostaria de enfatizar, o sarcasmo e a ironia. Às vezes você não fala nada, né? Mas você está ouvindo o seu interlocutor, está se expressando de uma forma sarcástica, de ironia. Então, o sarcasmo, a ironia, ela, embora não necessariamente se expresse através de palavras, mas sim através de gestos, é uma maneira horrível de se comunicar. E, por incrível que pareça, é sim uma comunicação muito muito claro. Uma vez eu comecei uma palestra polêmica, intencionalmente, falando que o Salomão não inventou avião. Um membro da plateia fez uma cara horrível em minha direção, né? Então, ele foi sarcástico. Ele poderia refutar. Claro que eu comecei essa palestra com a finalidade de impactar as pessoas, mas não ofender as pessoas. O meu debate era no aspecto técnico, não querendo concordar ou discordar com as pessoas, e nem querendo mudar o pensamento, mas fazendo com que as pessoas viessem a repensar. Então, a ironia diz muito sobre aquela pessoa que está realizando esse ato, né? E podendo levar, se comprometer mesmo até o caráter. Então, a pessoa que se comporta com sarcasmo ou ironia, repito, às vezes não expressou nenhuma palavra, mas o corpo fala mais do que 1.000 palavras. É uma pessoa que tem o caráter comprometido, saiu da área técnica e passou para a área pessoal, funcional, tá? No meu curso de comunicação oratória, nós temos um módulo que se chama AIDA, que é uma maneira de nós iniciarmos uma palestra. E eu chamo a atenção, porque muitas pessoas querem começar uma palestra, uma aula com uma frase impactante, como a que eu comecei em uma palestra composta de juristas e pilotos. Santos Dumont não inventou avião coisa nenhuma, tá? É uma frase de impacto e, repito, queria trabalhar com aspecto técnico. No entanto, algumas pessoas se ofenderam e levaram para o campo pessoal. Então, muito cuidado aos palestrantes, professores, comunicadores que queiram iniciar a frase ou uma palestra com uma questão polêmica, pois nem todas as pessoas estão disponíveis ou à disposição ou preparadas para tratarem com você de uma forma racional. E se elas levarem para o lado emocional, a palestra, a comunicação, ela pode estar, sim, comprometida. Lembrando que a polêmica para esses tipos de comunicadores, peço para que você assista ao vídeo sobre temperamentos, eu pego o melancólico e o colérico, eles podem ter uma percepção equivocada e rejeitar. Tá? Então, naquela palestra, algumas pessoas se posicionaram de uma forma a rejeitar. E aí você já tem um problema. Você começou a palestra com haters, com pessoas que estão odiando você. E você pode ter problemas para trazer. Ainda que a tua proposta seja benéfica para todo mundo, seja salutar, mas como você se comportou, não por você, mas sim como é que o seu interlocutor vai se posicionar em relação a esse assunto. Então, hoje nós temos aí, opa, então nós temos aí uma colocação muito interessante que é chamada de haters. O que que são haters? São pessoas, hate vem do verbo to hate, em inglês, que é odiar. Então, você passa
passa a ter pessoas que venham a odiar você, não tua ideia. O fato de eu discordar de uma pessoa não quer dizer que eu venha a desrespeitá-la. Então, pessoas sábias discutem ideias, pessoas comuns falam, discutem, debatem sobre coisas, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, eu posso falar que o João não tem uma ideia muito boa, eu posso falar que o projeto dele tem que ser técnico, ele é incompatível porque é financeiramente inviável e assim por diante. Mas não posso falar que ele é um imbecil, que ele é um incompetente, não podemos confundir. Então, o camarada fez uma declaração de renda para mim, imposto, fez o serviço, mas não colocou todos os dados. Quando eu falo isso, eu estou fazendo uma abordagem técnica e não uma abordagem pessoal. Mesmo porque, fazendo um parênteses aí, uma abordagem pessoal pode ter consequência jurídica em termos de difamação, calúnia ou injúria. Então, eu posso mostrar que uma pessoa for incompetente quando eu demonstro que ela não cumpriu aspectos técnicos do projeto, mas não posso chamar de burro, de incompetente, desonesta, que aí eu posso desembocar para outra esfera, mas, por enquanto, aqui não é a esfera jurídica que está em questão. Aqui mostra que esses profissionais, esses comunicadores, não debatem perfeitamente a técnica do debate, tá ok? Esse assunto é sim, muito, muito interessante. No nosso site, Professor Calazans, você encontra ali várias sessões, sendo uma delas a galeria de academia, né? Academia da Comunicação Oratória. E se você for membro, você pode ter descontos especiais em vários cursos, alguns cursos gratuitos e treinamentos especiais, inclusive sobre esse assunto, onde nós apresentamos vários casos reais e fazemos ali oficinas discutindo várias situações entre políticos, religiosos, professores, onde nós mostramos e, e trabalhamos a pirâmide de Paul Graham e vemos na prática, na teoria e na prática como é que isto funciona. No caso, voltando lá, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei no meu site um vídeo falando sobre uma forma educada. Santos Dumont não inventou o avião. Só isso eu perdi vários seguidores, só por ter colocado. Eles não assistiram, porque eu coloquei um vídeo de uma hora, em poucos minutos, segundos, eles já, só o fato de ter visto a frase, eles se tornaram meu haters e saíram, né? Abandonaram o meu site. Então, são pessoas que não estão preparadas para ouvir, são pessoas que não estão preparadas para ouvir uma oposição, uma ideia, uma posição diferente das suas. Como diz Adam Grant, as pessoas não estão preparadas para ouvir ideias diferentes. E torna-se um hate, e claro que vão falar, e outras ainda. Uma vez eu coloquei um vídeo polêmico também na área de acidentes aeronáuticos, e o vídeo tinha alguns minutos, 20 minutos mais ou menos. Em 2, 3 minutos, pessoas já passaram a criticar. Nem viram o tema, não viram o aspecto técnico da minha discussão, do meu debate, da minha ideia, e passaram para esse ponto. Então, hoje, o mundo, de uma forma geral, há muitos haters. E nós, como comunicadores, precisamos identificar os haters e também não ser hate, não se comportar como um hate para não ferir a pirâmide Paul Graham, ok? Esse assunto é mais amplo dos nossos cursos. Você tem mais informações e para mais informações tem o nosso e-mail e também o nosso telefone que é Zap. No nosso site, do Professor Calazan, sempre será um grande prazer tê-los a bordo. Inscreva-se no nosso site e ative o sininho para receber os novos vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans do IPK, sim,
É um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.